Bom dia, 28 de maio de 2024, nascendo o sol aqui na Amazônia. E eu vou avançar agora no tema que estamos avaliando sobre o caso que eu atendi de uma mulher, uma senhora já, que vem reclamar do marido na questão íntima sexual. E ela era filha de um caminhoneiro que já havia falecido e tinha memórias infantis que ela associou a ter viajado o resto do todo o país com o pai, na boleia do caminhão, pequenininha, bebezinha. E nós vimos aí que não foi verdade. Ela via cenas muito espaçadas, de um momento em que o pai levava ela no posto de gasolina enquanto abastecia o carro, entrava numa porta com uma mulher, e essa criancinha guardou essas cenas. Na verdade, então, ela vai crescer encontrando essas cenas ao longo da memória infantil e fazendo uma emendando todas elas. Toda vez que ela lembra, o filme aumenta. E isso gera na vida de todos nós. Eu posso citar cenas na minha vida que depois eu vi que era falso, que foi uma ou duas vezes que aconteceu, mas eu achava que era todo dia. Então, eu conversando com ela, vi que não era verdadeira aquela cena. Ela ligou para a mãe, descobriu que não era mesmo. E assim nós podemos entrar na questão do problema dela. O problema dela da reclamação do marido. Mas espera lá, ela tem uma história de um pai que ela via entrando numa porta com uma mulher, numa viagem longa pelo Brasil. Veja que uma cenazinha desenvolve um filme, um enredo. E na cabeça dela, então, quando ela atinge a puberdade, aí ela descobre o desejo sexual. Então, quando ela percebe que existe a sexualidade, encontra um outro mecanismo de pegar as cenas infantis e misturar agora com desejo sexual. O pai viajava meses, então ele precisava de viver a sexualidade, as pessoas têm necessidade, e assim ele tinha lá no posto de gasolina as mulheres que levavam ele para um quarto, e na construção dessa adolescente era então algo aceito. Pera lá, meu pai traía minha mãe, mas eu amo tanto meu pai me ama tanto, me levava para viajar pelo Brasil todo na boleia de caminhão. Ela só tinha essas cenas. E ela montava o enredo e as desculpas e as crenças internas com essas pequenas cenas. E com isso, ela acabou construindo dentro dela que não havia problema dela ter um marido que pudesse sair com outras mulheres, porque ela aceitava que o pai fizesse isso com a mãe, num enredo falso. Pode ser que o pai fosse fiel, um homem dedicado a essa esposa, mas nós não podemos dizer se aconteceu ou não nada disso, mas na imaginação dessa senhora, isso era um fato. E aí o que ocorre é que ela atrai para viver uma vida com um homem que, por sinal, era também filho de caminhoneiro. Veja que o universo organiza todos os elementos para construir as histórias. E as histórias estão ligadas à psique humana. A psique que quer buscar a felicidade não consegue, porque na hora que cumpre uma tarefa para ter o direito de voltar a ser feliz com o Eros, a psique, né, o mito da psique, assista o vídeo sobre o mito da psique que eu fiz no canal
está no canal do YouTube, mas eu passei para vocês, que recebem o vídeo diário, a história do mito da psique. São 2 partes, porque a gente tem que falar de 5 minutos só, porque as pessoas têm seu tempo, né? Não dá para o Paulo Randal ocupar 1 hora por dia da vida de vocês. Por isso os videozinhos curtinhos, para na hora do café, agora em áudio, melhor ainda. Então, amanhã eu vou discorrer sobre a história do marido dela, também filho de caminhoneiro, e por uma coincidência da ordem divina, nasceu com o Sol na casa 12, mas com agravante. O planeta Marte, que é o deus da ação e da sexualidade, também na casa 12. E aí vocês vão vendo como o universo constrói esse quebra-cabeça que monta a relação da história de cada um, para que a gente possa ver essa história também na nossa vida, como ela afeta a nossa vida. E ter o mapa astrológico ajuda muito a gente a entender de imediato a nossa vida, e acompanhando nossos ciclos astrológicos, aí fica muito mais fácil lidar com o plano divino, com essa ordem fantástica que eu sou um admirador. Mesmo que eu viva um ciclo astrológico que me cause muita dor, e eu estou vivendo, saindo de um ciclo de 2 anos de muita dor, mas eu sabia que era um ciclo, então deixa eu viver essa história da melhor forma possível. Mas é um encanto. Para mim, acompanhar o movimento do céu à noite aqui na Amazônia e acompanhar intelectualmente, né, o mapa astrológico, os ciclos astrológicos, é uma forma de louvar a Deus, é uma forma de amar esse ser organizador, além dessas dorezinhas que a alma humana sente necessidade de exaltar. Um forte abraço e até amanhã.